Meu nome já não importa mais para muita gente nesta cidade empoeirada. Para eles, sou apenas a viúva grávida, a mulher que perdeu o marido num tiroteio sujo, que carrega um peso no ventre e outro no coração. Mas se a história deve ser contada, que comece pela noite em que a vida se quebrou como um copo de vidro no chão duro da taberna. Meu homem morreu com um tiro no peito, bala perdida, disseram alguns, bala guiada pela maldade, disseram outros. A verdade é que ele nunca foi santo, bebia, jogava e colecionava inimigos como quem coleciona dívidas. Ainda assim, era meu marido, o pai da criança que cresce dentro de mim. E quando o vi tombar na poeira, os olhos abertos e fixos no céu que já não via, parte de mim tombou junto. Nos dias que se seguiram, aprendi rápido o que significa estar sozinha no oeste. Amigos viraram sombras. Vizinhos desviavam os olhos. As mulheres cochichavam, julgando meu ventre redondo sem aliança que me protegesse. Os homens olhavam com uma mistura de piedade e desprezo, como quem avalia um cavalo manco. A cidade é cruel com quem não tem nome forte nem bolsos cheios, e eu não tinha nenhum dos dois. A comida acabou primeiro. Depois, o pouco dinheiro guardado em uma lata amassada. Por fim, perdi também a cama que dividia com ele, vendida por troco a uma senhora que disse que não se pode dormir em lembranças. Restou-me o frio das noites e a fome que doía mais por pensar no bebê do que em mim. Foi então que ouvi falar dele. Chamavam-no de o Homem da Montanha. Alguns diziam que era meio fera, meio gente. Que já matara mais lobos do que qualquer caçador, e talvez alguns homens também. Que vivia sozinho numa cabana enfiada entre rochas e pinheiros, longe de tudo e de todos. A cidade o temia, mas também precisava dele, vendia peles, caçava, trazia madeira. E sempre voltava para as montanhas antes que alguém ousasse perguntar demais. Numa tarde de vento seco, fui chamada à presença do dono do armazém, um sujeito de bigode oleoso que adorava dar más notícias com sorriso nos lábios. O Homem da Montanha deixou um recado, disse ele, cruzando os braços. Está disposto a pagar por alguém que cozinhe e mantenha a cabana em ordem durante o inverno. Disse que quer alguém sem laços, sem frescuras. Senti o rubor subir ao meu rosto. Todos sabiam que ele falava de mim. Viúva, grávida, faminta. Sem escolha. E quanto paga? Minha voz saiu seca, quase áspera. O suficiente para você e seu filho não morrerem de fome. O bastante. Essa era a moeda que restava, sobreviver ou não. Mas aceitei. Não de imediato. Passei noites acordada, ouvindo o vento bater nas paredes de madeira fina da pensão onde me deram abrigo temporário. Pensava em minha dignidade, já tão gasta. Pensava no que diriam se eu fosse viver sob o teto de um estranho. Pior, de um homem bruto, selvagem, conhecido por afastar qualquer um que ousasse chegar perto. A cada contra-argumento, o mesmo pensamento retornava, cruel e verdadeiro. Se eu recusar, meu filho nascerá na fome. Talvez nem chegue a nascer. A cidade nunca foi feita para mulheres sozinhas. É um lugar onde a lei é escrita no cano de uma arma e a honra se mede pela força com que se segura um copo de uísque. Eu já não tinha nem uma coisa, nem outra. Numa manhã gelada, caminhei até o armazém. O chão rangia sob minhas botas gastas e senti todos os olhares queimando minhas costas. O dono do armazém me entregou um pequeno embrulho com algumas moedas de adiantamento. Ele disse que espera você antes da próxima lua cheia, explicou, quase divertido. Se tiver coragem, claro. Coragem. Eu não sabia se tinha. Mas o que mais me restava? Naquela mesma tarde, comecei a arrumar minhas poucas coisas, uma saia gasta, uma manta, a Bíblia que minha mãe me dera e uma fotografia desbotada do homem que amei e perdi. Enquanto dobrava o pano sobre meu ventre, falei em silêncio para a criança. Não sei o que nos espera, mas prometo que vou lutar por você. Quando o sol começou a cair atrás das montanhas, parti. As ruas estreitas da cidade ficaram para trás, junto com os olhares de julgamento. À frente, apenas a estrada de terra que serpenteava até o desconhecido. Cada passo que dava era pesado, como se arrastasse comigo o passado inteiro. O vento cortava, os pássaros gritavam nas árvores, e as montanhas se erguiam no horizonte como muralhas. Ali,
Em algum lugar entre pinheiros e neve, vivia o homem que comprará minha presença. Não sabia se estava indo ao encontro de um abrigo ou de uma nova prisão. Mas seguia em frente. Porque, no Velho Oeste, não se escolhe o caminho, apenas se escolhe continuar andando. E eu continuei. A subida até a cabana parecia não ter fim. O caminho era estreito, ladeado por pedras e árvores retorcidas pelo vento. A cada passo, o frio mordia minhas pernas como se quisesse me expulsar dali. O ar rarefeito queimava nos pulmões, e minha barriga, pesada, lembrava-me a cada instante que eu não caminhava sozinha. Quando finalmente avistei a cabana, por um instante, desejei voltar atrás. Não passava de um abrigo tosco, feito de troncos escurecidos pela fumaça e pelo tempo. O telhado estava coberto de neve, e as janelas, pequenas, mais pareciam olhos estreitos de um animal desconfiado. Não havia cerca, nem flores, nem sinais de vida além de uma pilha de lenha e as marcas de machado no tronco de uma árvore próxima. Ele apareceu na soleira da porta antes que eu pudesse criar coragem para bater. Alto, largo, com o rosto meio escondido por uma barba desgrenhada e os cabelos longos, parecia mais um urso erguido sobre duas pernas do que um homem. Você chegou, disse, seco, sem emoção. Assenti, tentando manter a firmeza. Minha voz quase falhou, mas consegui responder. Sim. Ele me encarou por alguns segundos, como se calculasse meu peso, minha utilidade, talvez até minha coragem. Então se virou e abriu a porta. Entre. A cabana era tão rústica quanto o exterior prometia. Chão de tábuas tortas, paredes nuas de madeira, o cheiro de fumaça impregnado em tudo. Uma lareira apagada, uma mesa grossa, duas cadeiras, uma cama desarrumada num canto. Não havia nada que lembrasse um lar, apenas um abrigo contra o frio e a solidão. Vai cozinhar ali. Apontou para o fogão de ferro, onde uma panela enferrujada descansava. Tem carne seca, feijão. Coloquei minha trouxa no chão e respirei fundo. Estava claro que não teria boas-vindas nem palavras de gentileza. Eu era o que o armazém havia dito, uma barriga contratada para cozinhar e varrer o chão. Nos primeiros dias, mal trocamos palavras. Eu me ocupava de preparar comida, varrer a cabana, remendar roupas. Ele saía cedo, voltava ao cair da tarde, trazendo caça, madeira ou silêncio. Sempre silêncio. Seu olhar duro me seguia, mas nunca ultrapassava a barreira da necessidade. Mesmo assim, havia algo nos pequenos gestos que me confundia. Uma manhã, ao acordar, encontrei um feixe de lenha empilhado junto à lareira, seco e pronto para usar. Outra vez, percebi que ele havia consertado a porta, que antes deixava passar o vento cortante. Não me disse nada. Apenas fez. Eu, por minha vez, tentava trazer um pouco de civilização para dentro daquele lugar bruto. Lavava as panelas até brilharem, arrumava a mesa antes das refeições, dobrava as roupas com cuidado. Ele observava, sem comentar, como se tudo aquilo fosse inútil. Talvez fosse mesmo, para um homem acostumado a viver como fera na montanha. Uma noite, decidi arriscar. Você sempre viveu aqui, sozinho? Perguntei, enquanto ele afiava a faca junto ao fogo. Ele não levantou os olhos. Sozinho é melhor. Respondeu, seco, antes de continuar o movimento ritmado da lâmina na pedra. Senti um frio maior do que o da neve lá fora. A solidão dele não era apenas hábito, era a escolha. Eu era uma intrusa em seu mundo de silêncio. Ainda assim, percebi outra coisa nos dias seguintes. Quando eu me sentava para descansar, a mão sobre o ventre, seu olhar endurecido mudava, por um instante. Não havia ternura, mas também não havia indiferença. Algo nele se contraía, como se aquele ventre lembrasse uma vida que ele tinha perdido ou nunca tivera. Eu não perguntava. Ele não explicava. As tensões eram constantes. Eu temperava a carne, ele reclamava que o sabor estava forte demais. Eu limpava a cabana, ele dizia que não fazia diferença, que a sujeira voltaria no dia seguinte. Por dentro, doía ser reduzida a uma contratada de barriga grande. Mas engolia o orgulho, porque cada prato servido era também uma promessa de vida ao meu filho. Na terceira semana, a neve caiu pesada. O vento soprava como um animal faminto, uivando pelas frestas da madeira.
Estávamos recolhidos junto ao fogo quando ouvi. Primeiro, pensei ser o vento. Mas logo ficou claro, passos, lentos, arrastados, se aproximando da cabana. Meu coração disparou. Está esperando alguém? Perguntei, a voz trêmula. Ele ergueu os olhos, frios, duros, e apertou a faca na mão. Ninguém vem aqui. Respondeu. O som dos passos continuou, cada vez mais próximo. A sombra de algo ou alguém atravessou a pequena janela coberta de gelo. Meu ventre se contraiu em pânico. Não sabíamos se era uma fera da montanha ou um homem que viera nos caçar. Os passos se arrastavam do lado de fora como se o próprio gelo tivesse ganhado pernas. O homem da montanha se levantou de súbito, a faca ainda na mão. Seus olhos se estreitaram, atentos como os de um lobo acuado. Eu mal conseguia respirar. O fogo estalava na lareira, único som além daquele caminhar lento que se aproximava da porta. De repente, um estrondo, algo pesado bateu contra a madeira, fazendo a porta tremer nas dobradiças recém-reparadas. Meu coração quase parou. Fique atrás de mim, ele ordenou, com voz firme, sem tirar os olhos da entrada. Outro impacto, mais forte. Então, um rugido. Não era homem, era fera. O urso avançou contra a porta, que rangeu como se fosse feita de palha. Antes que o animal rompesse a entrada, o homem abriu a porta num só movimento e se lançou para fora com a faca erguida. Corri até a janela estreita. A neve iluminada pela lua refletia a luta selvagem. O urso, enorme, investia com as garras, e ele respondia com golpes rápidos, brutais, a lâmina brilhando no escuro. A fera rugia, a neve se tingia de sangue, não sabia se era do animal ou dele. Santo Deus! Murmurei, as mãos apertando o ventre. De repente, o urso empurrou-o contra um tronco caído. Ele caiu, e a fera avançou. Sem pensar, agarrei o rifle encostado à parede. As mãos tremiam, mas a decisão era clara, ou agia, ou morreríamos todos. Abri a porta com um tranco, o vento gelado entrando como faca em minha pele. Mirei, respirei fundo e atirei. O disparo ecoou pela montanha, o som seco rasgando a noite. O urso se virou, furioso, a bala apenas de raspão. Esse instante foi suficiente para que ele se erguesse e fincasse a faca na lateral do animal. O rugido que se seguiu parecia tremer a terra. Lutei contra o instinto de correr e permaneci firme, carregando de novo a arma. O segundo disparo ecoou. Dessa vez, o urso caiu pesadamente sobre a neve, debatendo-se até silenciar. Corri até ele. O homem arfava, a respiração irregular, o casaco em tiras e manchas de sangue pelo peito e braço. Você está ferido. Gritei, deixando o rifle cair na neve. Não é nada, disse, mas sua voz traía a dor. Apoiei seu peso contra mim, levando-o para dentro da cabana. A lareira ainda queimava, e a luz revelou os cortes profundos no ombro e no braço. Tremendo, peguei a bacia de metal e a enchi de água quente, improvisando panos limpos. Fique quieto, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Enquanto limpava o sangue, vi as cicatrizes antigas que marcavam sua pele. Não eram poucas. Havia cortes longos, cicatrizes de bala, marcas que contavam histórias de violência e sobrevivência. Era como se o corpo dele fosse um livro escrito em dor. Ele me observava em silêncio, os olhos cinzentos fixos nos meus. Não havia dureza ali, apenas exaustão. Por que? Hesitei, pressionando o pano contra o ombro dele. Por que você me trouxe até aqui? Por que pagar uma mulher como eu? Ele demorou a responder. O silêncio foi quebrado apenas pelo estalar da lenha no fogo. Porque não sabia mais viver sozinho. Disse, enfim, com voz rouca. A solidão pesa mais que qualquer ferida. Eu? Respirou fundo. A cidade me vê como um monstro. Melhor assim. Mas até monstros precisam de alguém que cozinhe uma refeição quente. Engoli em seco. Não esperava tanta franqueza. Não esperava ver o homem da montanha confessar fraqueza. Monstro, repeti, balançando a cabeça. Não é isso que vi lá fora. Vi um homem lutando para proteger o que é dele, e talvez até o que não é. Ele desviou o olhar, como se minhas palavras fossem pesadas demais para carregar. E você? Perguntou, baixo.
O que uma mulher como você faz aqui, arriscando a vida nas montanhas? O pano em minha mão ficou encharcado de sangue. Troquei-o por outro, e só então respondi. Porque não tinha mais nada. Perdi meu marido, minha casa, o pouco respeito que a cidade fingia me dar. Perdi tudo, menos este filho. Minha mão repousou sobre o ventre, e eu faria qualquer coisa para garantir que ele nasça. Ele me fitou longamente, como se visse algo além da mulher exausta e marcada que eu era. Por um instante, pensei ver nos olhos dele um reflexo de minha própria dor. Você não é fraca, murmurou, quase para si mesmo. A maioria já teria desistido. O silêncio voltou a preencher o espaço entre nós. Mas já não era o mesmo silêncio frio do início. Era pesado, íntimo, como se cada palavra não dita tivesse mais força do que qualquer fala. Enquanto enfaixava o ombro dele, sua mão calejada roçou de leve a minha. Não foi gesto calculado, apenas reflexo, mas senti como se uma muralha tivesse rachado. Quando terminei, ele recostou-se, exausto. Seus olhos se fecharam por um instante, e ouvi as palavras quase sussurradas. Achei que você seria só uma barriga contratada. Mas talvez seja mais que isso. Meu coração bateu forte, e não soube o que responder. Olhei para o fogo e para o homem ferido diante de mim. Pela primeira vez, vi além do urso em forma humana. Vi um ser quebrado pela vida, tanto quanto eu. E naquele instante, percebi, o verdadeiro confronto não era contra o urso lá fora. Era contra a solidão que devorava por dentro. A tempestade continuava a rugir lá fora. Mas dentro da cabana, o perigo havia se transformado em outra coisa, algo que eu ainda não sabia nomear. Os dias seguintes ao ataque mudaram o ritmo da cabana. Ele ainda era o homem da montanha, calado, bruto, mais à vontade com o machado do que com palavras. Mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse a forma como me deixava cuidar dos ferimentos, sem reclamar. Ou o jeito como, ao se levantar da cama pela primeira vez, murmurou um obrigado tão baixo que quase pensei ter imaginado. Foi o início de uma transformação silenciosa. O cotidiano deixou de ser apenas sobrevivência e passou a ter pequenas frestas de convivência. Eu falava mais, contava histórias da cidade, lembranças da infância, canções que minha mãe cantarolava quando lavava a roupa no rio. Ele não respondia sempre, mas ouvia. Às vezes, um canto de boca se erguia como se fosse um sorriso escondido. E eu comecei a rir. Rir do jeito atrapalhado que ele tinha de mexer a massa quando tentava ajudar na cozinha. Rir da forma como se irritava com a porta que rangia mesmo após ter consertado 3 vezes. Rir da seriedade com que observava um pote de feijão, como se fosse um mistério indecifrável. O riso voltou à minha garganta como água fresca depois de longa seca. Ele, por sua vez, começou a me ensinar as artes da montanha. Como distinguir rastros de veado dos de coiote. Como acender fogo com madeira úmida. Como ouvir o vento para prever a nevasca antes que ela chegasse. Seus gestos eram firmes, e sua paciência, surpreendente. Eu via nos olhos dele um brilho diferente quando me via aprender. Como se não estivesse apenas ensinando, mas também compartilhando parte de si. Numa noite calma, quando a neve caía devagar como cinzas brancas, ele se aproximou da lareira enquanto eu murmurava uma oração. Você sempre fala com Deus desse jeito? Perguntou, com o senho franzido. Sempre, respondi, olhando para a chama. É a única conversa que nunca me deixa sem resposta. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois se sentou ao meu lado. Não rezou, mas permaneceu ali, respeitando o espaço que eu criava. Foi a primeira vez que senti que ele não estava apenas dividindo a cabana comigo, mas também dividindo o silêncio. Com o passar das semanas, os pequenos gestos de ternura surgiram, quase invisíveis. Uma xícara de chá deixada perto de minha cadeira sem que eu pedisse. O cuidado de colocar mais cobertores sobre mim quando adormecia no frio. A forma como recolhia lenha em dobro nos dias de tempestade, como se previsse minhas necessidades. Não havia declarações, nem promessas. Apenas atos, e eles falavam mais alto do que palavras. Um dos momentos mais marcantes aconteceu numa manhã de primavera precoce. A vaca que ele mantinha no estábulo entrou em trabalho de parto. Nunca tinha visto algo assim, e a cena me deixou apreensiva.
Ele, com calma surpreendente, guiou o animal, murmurando palavras baixas. Eu, de pé ao lado, apertava as mãos sobre o ventre como se cada contração do animal ecoasse na minha própria carne. Quando o bezerro finalmente nasceu, o primeiro choro encheu o ar frio. Era frágil, úmido, mas vivo. Vi nos olhos dele um brilho que nunca tinha visto antes. Não era orgulho de caçador, nem a dureza de guerreiro. Era a esperança. A vida insiste, ele disse, quase num sussurro. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não eram de tristeza, mas de reconhecimento. Aquele bezerro, aos olhos de nós dois, era mais que um animal, era símbolo de renascimento. De que até no meio da neve e da solidão, algo novo podia florescer. Naquela noite, enquanto embalava meu ventre, percebi que aquele acordo de dinheiro havia se transformado em algo que não podia ser comprado. Uma aliança silenciosa. Não éramos marido e mulher, nem amantes, nem apenas patrão e contratada. Éramos dois sobreviventes que haviam aprendido a compartilhar a mesma chama contra o frio do mundo. Mas a vida no Oeste nunca permite paz por muito tempo. Comecei a sentir as dores nas costas, contrações leves que vinham e iam. Sabia que a hora estava se aproximando. Ele percebia também. O olhar dele se demorava mais em mim, como se calculasse a distância até a cidade, as chances de conseguir ajuda caso fosse necessário. Não dizia nada, mas eu via o peso da preocupação em seus olhos. E então, numa tarde em que o vento trouxe nuvens negras do vale, ele voltou do lado de fora com o rosto fechado. Vi rastros. Disse, sério. Não de animais. De homens. Meu sangue gelou. Homens da cidade. Ele balançou a cabeça. Não sei. Mas não vem caçar veado. Senti o bebê se mover dentro de mim, como se também pressentisse o perigo. O calor da cabana, os pequenos gestos, as risadas partilhadas, tudo isso poderia ser levado embora num instante pela brutalidade do Oeste. Naquele momento, compreendi que a luta ainda não havia terminado. E que talvez, ao mesmo tempo em que daria à luz uma vida nova, teria também de lutar para não perder a minha. As dores começaram na calada da noite, primeiro suaves, depois como ondas que não me davam trégua. Eu sabia. A hora tinha chegado. O vento rugia do lado de fora, e a cabana parecia encolher em torno de mim. A solidão da montanha nunca me pareceu tão imensa. Ele percebeu antes mesmo de eu pedir ajuda. Seus olhos endurecidos se arregalaram, e pela primeira vez vi pânico em seu rosto. O bebê está vindo? Perguntou, com a voz rouca, quase trêmula. Assenti, apertando a manta contra o ventre. Vai nascer. Agora. Foi então que a máscara dele caiu. O homem da montanha, acostumado a enfrentar feras e tempestades, correu de um lado para o outro como um menino perdido. Trouxe água quente, cobertores, improvisou um espaço junto à lareira. Suas mãos, sempre tão firmes no machado e na faca, agora tremiam ao tocar minha testa suada. Aguente, murmurava, repetindo como se fosse uma oração. Aguente, por favor. A dor vinha em ondas, arrancando gritos que eu mal reconhecia como meus. Apoiei-me em seus braços fortes, sentindo que, se soltasse, me perderia no abismo da dor. Ele sussurrava palavras desconexas, mas nelas havia algo novo, ternura. O tempo pareceu se esticar até o infinito, mas então, entre um gemido e outro, ouvi um som frágil, agudo, poderoso, o choro de uma criança. As lágrimas me cegaram. O bebê estava nos braços dele. Um homem que até pouco tempo me via como apenas uma barriga contratada agora segurava a vida que eu mais prezava como se fosse um tesouro. Seus olhos cinzentos, endurecidos pelo inverno da solidão, se encheram de algo que nunca pensei ver, Graça. É uma menina, disse, com a voz embargada. Ele a envolveu com cuidado nos panos e a colocou nos meus braços. Quando nossos olhares se encontraram, não houve palavras. Apenas a certeza de que nada seria como antes. Enquanto embalava minha filha, pensei em tudo o que me trouxera até ali. A morte, a fome, o exílio. Achei que estava aceitando um acordo de sobrevivência, apenas isso. Mas na montanha, encontrei mais do que abrigo. Encontrei um homem que parecia feito de pedra e que aprendeu, comigo e com minha filha,
que até corações mais duros podem florescer. E eu, que me julgava quebrada, descobri que ainda podia recomeçar. No Velho Oeste, sobrevivência exigia mais que balas e coragem. Exigia humanidade. O maior milagre que testemunhei não foi apenas o nascimento de uma criança, mas o renascimento de 2 corações endurecidos. Se esta história tocou você, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias do Oeste Selvagem, onde a coragem não está apenas no gatilho, mas no ato de amar em meio à brutalidade. E lembre-se, mesmo nos lugares mais áridos, a graça pode florescer.